Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Papo com Psolati desta segunda-feira. E para dar uma relaxada, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre viagens à Terra Santa. O Padre Jean vai contar algumas experiências que ele já esteve, né, 2 vezes eu acho, na Terra Santa. Então vai ser um bate-papo bem legal. Ele vai contar as experiências. Olha só, ele já entrou. Deixa eu adicioná-lo aqui na conversa. Muito bem, então você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso bate-papo dessa noite. Boa noite, Padre Jean, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo jóia? Preferiu ficar sem óculos hoje? Esse ring light aqui fica marcando o olho. Ah, Acho olha que não só. fica bom. Eu Muito bom. enxergo melhor, não há dúvida. Não, tá certo, é. Tá tudo bem por aí? Graças a Deus, tudo tranquilo. Que coisa boa, então. Muitos casos de Covid, mas estamos aqui isolados na casa paroquial e cuidando, né? Tá certo. Aí voltaram as celebrações também? Não, ainda não. Nós tivemos uma alta muito grande. Em um mês, nós passamos de 3 para mais de 60 casos. Puxa, E Cariaçu é pequena, né? Não é uma cidade de 6.800 habitantes. Então, ainda achamos melhor, consultando a prefeitura, como diz o decreto do bispo, achamos melhor esperar ainda, né? entendi, tá certo, isso mesmo. Então, ó, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre viagens à Terra Santa. Então, o Padre Jean vai contar aí as suas experiências, né, nesse tempo. Eu queria saber, o senhor tá me ouvindo bem? Tá dando um chiadinho ou não? Eu tô com uma impressão. Eu estou ouvindo perfeitamente. Ah, não, então tá bom. Vamos. Você me ouve tudo bem? Muito bem, tudo certo. Vamos dar as boas-vindas para o pessoal que está chegando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. O Bem-vindo, pessoal Maurício. também podia dar um feedback de como é que está o som, se ambos estão bons, né? Concordo, padre. Então, ó, gente, se vocês puderem responder aí, se vocês estão ouvindo bem, tanto eu quanto o padre Jean, vai ser bem útil aí esse comentário. Então, se vocês estão ouvindo ok, escrevam aqui pra gente. Então, deixa eu dar as boas-vindas à Valéria, ao Maurinei, ao Luiz Gustavo, à Anunciata, à Lúcia. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Ao Éder, ao Rodrigo, ao Marcel, boa noite. A Regina, boa noite também. Olha só quanto tempo. Deixa eu ver. A Shérida, o Tiago, o Caio também acabou de entrar. A Isabelle, muito bem. Tá dando um pouquinho de eco, alguém escreveu aqui. Mas eu Será que ou é o a minha padre? falta de fone? Tem um Posso pouco. colocar. Ou às vezes sou eu, né? Se vocês puderem falar quem tá dando eco, se sou eu ou se é o padre, a gente agradece. A Miriam também, bem-vinda. Olha só, a Rita, bem-vinda. Gente, se vocês puderem nos ajudar, se tá dando esse eco, se é o meu ou se é o do Padre Jean. Se não é o fone, pode saber. Ah, tá. Há um pequeno eco na fala do Mateus, mas nada que impede a compreensão. Então é o fone, né, para variar. Vamos ver. Tá. Posso pegá-lo aqui e colocar, não tem problema. Eu falei para o senhor que na última live eu não tinha sorte com, com esses fones de ouvido. Mas, enfim, agora tá dando para ouvir legal? Eu não tenho. Ó, pessoal, o eco vem de você, Matheus. Ótimo. Não, mas eu acho que é a falta do meu, não é? Uai, não sei. Agora ficou bom, pessoal. Bem, o pessoal deu joinha, então acho que deu certo, né? Bom, vamos lá. Eu deixo o meu aqui ao alcance da mão. Se precisar, a gente pega. Maravilha. Eu tenho um outro aqui também. Padre Jean, vamos começar a nossa conversa? Vamos, estamos aí prontos. Maravilha. Ó, a gente está nesse momento de isolamento social, sem poder sair muito, né? Então a gente queria saber um pouquinho, né, dessa experiência sua na Terra Santa, com detalhes. O senhor é extremamente detalhista, e isso é muito bom. Consegue contar com riquezas, né,
de cada detalhe, de cada lugarzinho lá. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Terra Santa. Você que está nos assistindo, se tem alguma curiosidade, gostaria de fazer alguma pergunta, aproveite na próxima hora. O Padre Jean vai estar disponível para matar a nossa curiosidade. Mas eu tenho uma curiosidade minha. Antes de mais nada, aliás, o senhor quer começar com uma oração, alguma coisa? Olha só que feiura, eu nem falei nada e já fui entrando na conversa. Não tem problema. Então, eu tenho uma curiosidade. Qual é a sensação de passar pelos lugares onde Jesus passou? Olha, é tudo de bom. Eu me lembro, o ano que vem faz 10 anos que eu fui a primeira vez à Terra Santa. E eu me lembro que na preparação da viagem, a Lúcia, que é da agência de viagens que nos levou, você conhece a Lúcia, não é verdade? A Lúcia dizia assim: padre, depois que o senhor for à Terra Santa, nunca mais o evangelho vai ser o mesmo. E eu tinha uma certa... Dizia assim, será que é tanto assim? E é a mais pura verdade. Nunca mais o evangelho foi o mesmo. Porque agora você lê uma página do evangelho e você tem a paisagem de onde aquilo aconteceu na sua cabeça. Então é muito bom, é muito impactante, é muito... chega a ser assim... Eu não sou assim tão emotivo e coisa e tal, mas é como se fosse um êxtase, assim. Você fica lá aqueles dias, parece que no outro mundo, fora de si, sabe? Pensar, puxa, aqui Jesus celebrou a última ceia, nessa sala. É uma coisa assim, você para e fala, como é que é isso? Né? Depois você entrar, né? Eu disse o ano passado, ano que vem, faz 10 anos que eu fui a primeira vez, mas eu tive uma outra oportunidade em 2018, né, há quase 2 anos, de fazer um retiro sacerdotal na Terra Santa. E nesse retiro, eu tive a graça de concelebrar a missa dentro do sepulcro de Jesus. Nossa. Sabe, ali no lugar mais íntimo. O Santo Sepulcro é uma basílica. Dentro dessa basílica tem o que se chama edícula, que é onde está o sepulcro dentro dela. Mas tem aquilo que eles chamam a sala do anjo, que é a antessala do sepulcro. E depois tem uma portinha pequenininha e que a gente quase tem que passar ajoelhado. E aí lá dentro você está dentro do sepulcro. Cabe 5 pessoas, não mais. E 5 pessoas justinhas, né? E ali numa manhãzinha, 5:30 da manhã, Dom Pedro presidiu a Eucaristia e você imagina, o altar é a pedra onde Jesus ficou posto. Nossa! Né? E ali 2 padres de um lado, 2 padres do outro, e eu era um deles, né? É uma coisa assim, não tem nem jeito de lembrar. Não é, eu acho que a palavra emoção é pouco, sabe? Eu não posso dizer assim, é uma emoção, porque eu acho que emoção é pouco, é mais do que isso. Emoção, né? Além da emoção. Nossa, que legal, padre. Mas assim, isso eu tenho certeza que é o auge, né? Mas vamos começar do começo, né? Os primeiros passeios na Terra Santa. Olha só a relíquia. Gente, olha só, esse aqui é o jornalzinho que eu fazia na época que o Padre Jean era pároco aqui no Marte. Olha só, ele conta a história da Terra Santa. Eu estava relendo esse jornal para poder fazer nosso bate-papo hoje. Olha só, é uma edição de dezembro de 2011. A sua viagem foi em outubro de 2011, né? Outubro de 2011 e depois novembro de 2018. Eu vi que essa viagem aqui, o senhor começou pelo Egito, né? Isso. O Egito, eu particularmente tenho muita vontade de conhecer. O que você destaca essa viagem ao Egito e de lá vocês atravessaram o deserto da Terra Santa? Isso mesmo.
Essa viagem, essa primeira viagem, nós fizemos com um grupo de peregrinação. Então, foi uma viagem de 15 dias. 15 dias é muito tempo para ficar só na Terra Santa, né? Só em Israel. Uns 10 dias é o que basta para conhecer Israel. Então, nessa primeira viagem, como era com um grupo de peregrinos, e quando você faz com um grupo, você tem que aproveitar ao máximo os lugares e conhecer e tal, sem muita correria, né? As agências de viagem, eu tinha feito uma primeira viagem em 2010 e eu disse, não volto mais com essa agência porque corre e a gente acaba nem percebendo tanto as coisas. Mas com essa agência Maxi Viagens que nós fizemos a Terra Santa, é super tranquilo, super bem programada a viagem, de acordo com as distâncias e tal. Mas então nós fizemos Egito, Israel e Grécia. Pegamos esses 3 países, né, começando pelo Egito. O que eu destacaria no Egito? As pirâmides, né, são o grande cartão postal do Egito. E não entrei nas pirâmides, mas estive ali ao redor delas, ao lado delas, né? Cada pedra quadradinha daquela é muito maior do que um de nós. Então, é incrível. A Esfinge, todo aquele ao redor. As pirâmides estão fora do Cairo, da cidade do Cairo. Mas tem uma outra coisa que me impressionou muito no Egito, é a bagunça do trânsito. Sério? Sabe? É um trânsito caótico. A ponto de um carro em cima do passeio fazer 120 por hora. Isso. Mas o coitado do pedestre, gente. Se tivesse ali, estava morto. É um trânsito horrível, caótico. Mas, assim, uma viagem muito boa, muito... Quando você faz uma viagem com grupos, com uma agência, você tem que estar muito atento às orientações da agência. Porque aquelas pessoas estão acostumadas a levar peregrinos, né? Então, se você desobedece às ordens do guia, do agente de viagem, a coisa complica. Eles já sabem com quem eles estão mexendo. Mas isso foi uma coisa muito interessante, muito impressionante. Quando nós fomos ao Egito, tinha acabado de acontecer lá uma série de conflitos, de incendiar a praça, né, onde está o Museu do Cairo. Então tinha sinais de fogo nas paredes do museu. Mas é um enorme museu, né? Não sei se já está pronto, mas naquela época se anunciava uma nova sede para o Museu do Cairo, que estava ao lado do Palácio do Governo, mas se mudaria para próximo das pirâmides. De fato era necessário, porque o Museu do Cairo é um grande museu, um museu que tem um acervo tremendo, né? Imaginem múmias, sim, tudo aquilo da cultura egípcia está lá no Museu do Cairo. É claro que tem muita coisa fora, né? Depois no Louvre, em Paris, tem muita coisa de cultura egípcia. Todo grande museu do mundo tem uma seção de egiptologia, né? Mas ali no Cairo é o lugar, né? Então, múmias assim, empilhadas aos montes, né? As coisas dos grandes faraós, sarcófagos de ouro, coisas impressionantes, muito impressionantes. Então, as pirâmides com a Esfinge. O senhor andou? Andei de camelo lá junto das pirâmides. A experiência é boa? A experiência é boa, coitado do camelo, né? Muito bom.
Mas para subir Aposto que precisa de ajuda. ela é melhor para mim do que para o camelo. É muito alto, né? Ele é muito alto. Ele deitado, né? Ele é quase da altura de um cavalo em pé. Puxa. Então, para subir há uma grande dificuldade e depois para descer, Não desce, ele tem que estar deitado. Se você descer dele em pé, você cai lá de cima, né? Nossa. E é um animal meio desengonçado, sabe? Ele, quando vai deitar, ele deita toda a frente primeiro para depois assentar. Então, se você não estiver firme ali no arreio do camelo, você vai embora para frente. Há muita videocassetada por aí com os camelos do Egito. Com certeza. Uma última curiosidade do Egito, antes da gente passar para a Terra Santa, eu vi que o senhor foi numa fábrica de papiro. Sim. O papiro é uma espécie de papel, né? É um ancestral do papel, no qual que se usava muito para escrever no tempo das escrituras. É um papel vegetal feito de uma planta, papiro é o nome da planta, que parece muito com o nosso aquapanto, ou aquapântano, é uma flor azulzinha que nós temos muito por aqui. E o papiro ele é o caule daquela flor prensado, ele é prensado molhado, depois ele é seco, mas ele é trançado as tiras daquele caule e faz-se uma esteira de papiro, mas é tão bem prensada que ela fica fininha como uma folha. Olha. Eu tenho dentro da minha Bíblia um cartãozinho vindo de lá dessa fábrica. Que legal, padre. E aqui, como que é a experiência no deserto? O senhor andou pelo... Não sei se andou, se foi de carro ou de ônibus. O senhor passou pelo Saara, não passou? O que a gente... deserto ali tudo sabe? A própria cidade do Cairo, ela tá ali no meio de um deserto, não é? Você não encontra vegetação como se encontra aqui. Você encontra, assim, um pouquinho mais molhado por causa do rio e tal, né? Mas você saiu da cidade, você já está no que para nós é um deserto, né? Então, as pirâmides. Ao redor das pirâmides é tudo areia, tudo areia de deserto, né? Mas quando nós saímos do Cairo, depois de visitar Alexandria, que é próximo ali, e foi um grande centro de difusão do cristianismo no Egito, né? Um outro lugar interessante que nós visitamos no Egito, a igreja de São Sérgio. A igreja de São Sérgio, no Cairo, está dentro da cidade do Cairo, segundo a tradição, o lugar a casa onde a Sagrada Família ficou escondida quando fugiu, né, com o menino Jesus da perseguição de Herodes para o Egito. A fuga então foi nesse lugar, né? Foram para o Egito, né? Então hoje tem lá essa igreja de São Sérgio, que é considerada, que foi edificada sobre aquilo que se considerava a casa onde morou a Sagrada Família no Egito. Que legal. Então, depois de visitar tudo isso, visitar Alexandria, que foi esse grande centro de difusão, não sei se tem alguém nos assistindo de Natércia, mas, por exemplo, a padroeira de Natércia é Santa Catarina de Alexandria, uma mártir do início do cristianismo, discípula de São Mateus Evangelista, que viveu em Alexandria. Uhum. Alexandria foi um grande centro de difusão do cristianismo. A partir dessa viagem ali ao redor do Cairo, nós fomos lá para o mosteiro onde Moisés recebeu a lei, né? Aí sim a gente passa pelo deserto, passa por um canal embaixo do mar, sabe? Um canal, me foge a palavra, um canal subterrâneo. Oi? Tipo um túnel? Um túnel
mas não subterrâneo, submarino. Né? Um túnel embaixo do mar, né, para sair do outro lado. É sobre um canal, é sobre um canal. O canal de Suez, provavelmente, né? Acho que sim. É. E esse é o caminho que Moisés fez. Esse é o caminho de Moisés. Né? Legal. Ele estava fugindo da escravidão do Egito, Uhum. né? Eu não consegui abrir o Mar Vermelho, então tive que passar pelo Canal de Suez. Ele fez um caminho mais fácil, talvez, né? Mas depois foi para o deserto e lá, então, recebeu as manifestações de Deus, os mandamentos, a sarça ardente, né? É interessante que lá em cima do monte existe um mosteiro cuja padroeira é a Santa Catarina de Alexandria. Então, é o mosteiro de Santa Catarina. Uhum. Nesse mosteiro ortodoxo, não é católico, é um mosteiro ortodoxo, se venera lá a sarça ardente, a planta que ardeu como sinal da presença de Deus para Moisés. Mas é a mesma até hoje? Pois é. Ainda mais se ela pegou fogo, né? Então, foi um fato curioso, porque assim, a gente não entende nada do que eles dizem, né? A língua é um grande problema nessas viagens, né? Ainda mais essas do Oriente e tal. Mas nós chegamos no mosteiro e se imagina, você está no deserto, é um calor tremendo, a gente tem que sair de madrugada para conseguir subir até o mosteiro, ainda com uma temperatura possível de subir. E quando você chega ao mosteiro, as mulheres não podem estar de ombros descobertos, os homens não podem estar de bermuda, tem que ser de calça comprida e camisa de manga. Então, e tem um monge na porta avaliando se o seu traje é adequado. Pode, né? Se não é adequado, ele te dá um pano azul, para você colocar, assim, bem celeste, para as mulheres tamparem o ombro e para os homens usarem como saia, se eles estão de bermuda. O senhor, claro, não estava de bermuda. Eu estava de calça, graças a Deus. Mas aí a gente entra, tem uma igreja tal, e chega no lugar, tem a sarça ardente. Uma gradezinha, e dentro desse jardim tinha 2 plantas. E nós ficamos o tempo todo olhando para uma. Depois que nós saímos, nós descobrimos que era outra. Mas o que importa é a intenção, né, pai? O que está lá é o lugar, não é a sarça, né? Sim. Mas e também viver a experiência, pisar onde esses grandes homens da nossa fé pisaram. É isso que importa. Ah, que legal. Padre, mais alguma coisa do Egito? Ali também tinha muito camelo, né? Porque a gente fica tão cansado de subir aquilo naquela secura desértica que os homens lá, os beduínos que alugam os camelos, racham de ganhar dinheiro para a gente descer de camelo até o ônibus e coisa assim, né? Mas ali eu não andei de camelo, não. Já tinha feito sofrer o pobre coitado das pirâmides. Vamos para Israel então, pai? Uai, o ano que vem faz 10 anos. Quem sabe a gente faz uma viagem de comemoração pelos 10 anos de Egito, Israel e Grécia. Legal, vontade. Mas vamos para Israel agora contar como é que foi Israel. Sim, nossa, com certeza, porque é uma viagem assim, que eu acredito que seja importante não só para a religião católica. As 3 principais religiões têm pontos marcantes ali em Jerusalém, não é isso? Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. As 3 religiões como que disputam a cidade, né? Consideram-na sagrada. Isso fica nítido quando o senhor chega lá, que é do cristianismo, que é do islamismo. Tem uma separação de lugares ou não? Uma separação
Tem lugares, especialmente na Jerusalém moderna, que não. Mas na Jerusalém tradicional, às vezes você está indo numa avenida e você tem de um lado um bairro islâmico, e é nítido que é um bairro islâmico, e do outro lado um bairro judeu. Nitidamente você reconhece que é um bairro judeu. E mais para frente um bairro cristão. E então é muito bem distinto tudo isso, sabe? Mas eles convivem, graças a Deus, né? Seria um enorme contra-testemunho não conviverem em paz por causa de Deus. Sim. Existe conflito, claro. Jerusalém não foi a sua primeira parada quando chegou em Israel, né? Conta um pouquinho aí do seu contexto. Nós entramos em Israel por uma fronteira terrestre. As fronteiras de Israel são temíveis, porque por quanto Israel já sofreu com bombardeio, com ataques de homens-bomba, etc., entrar e sair de Israel é algo bem exigente, sabe? Então, nós entramos por uma fronteira terrestre entre o Egito e Israel, e ali todo mundo, nós ficamos ali acho que mais de 2 horas na alfândega para que todo mundo conseguisse passar, umas 30 pessoas. Né? Mas tinha um questionário, e aí você tem que responder em inglês, em francês ou em espanhol. Né? Então, a dificuldade da língua e coisa e tal. Eu me lembro que eu fui o primeiro a passar, e como eu consegui fácil com o espanhol, eu passei logo. E depois de mim demorou quase 1h30 para vir o segundo. Nossa. Eu já estava lá sentado numa praia, porque era na beira da praia. Eu sentei, rezei, fiquei, contemplei, e não vinha ninguém. Eu falei, gente, eu não posso voltar, porque não tem como voltar também, tem isso, né? E não vai vir ninguém. Aí depois de 1h30, mais ou menos, começou a vir, e aí saiu todo mundo meio que rapidamente, né? Mas aí nós fomos a vários lugares, nem me lembro bem a ordem deles, talvez aí no jornal esteja bem especificadinho, né? O senhor chegou em Tel Aviv, não é? Na capital? Não chegamos em Tel Aviv. Depois nós passamos por Tel Aviv. Ó, vou te dar um spoiler. Almoçamos em Eilat e nos dirigimos a um hotel próximo ao Mar Morto. Isso. O senhor nadou no Mar Morto, padre, falando isso? Nadei e ainda passei vergonha. Conte essa experiência para nós. Vocês sabem que o Mar Morto é um mar salgado, muito salgado, né? Todo mar é salgado. Mas o Mar Morto tem uma densidade enorme de sal, até porque ele está metros e metros abaixo do nível do mar. É o mar mais profundo da Terra, e por essa profundidade ele tem uma densidade de sal muito grande, de tal forma que a gente não afunda, né? Qualquer um de nós chega no Mar Morto, senta na água e fica, né? Boia, não afunda mesmo. Você boia naturalmente. Você não precisa saber boiar, sabe? Você se solta ali e você não afunda por causa da densidade. Oi? Deve ser muito legal essa experiência. Mais ou menos. O senhor pagou mico por quê? Eu paguei mico por quê? Porque é cheio de placas dizendo não mergulhe, não mergulhe. Por quê? Porque aquele sal é muito forte. Então, se você mergulha e ele vai no olho, você não consegue mais abrir o olho. Sabe? Aquilo queima, arde e às vezes até fere o olho. E a mesma coisa depois aquele sal no ouvido e coisa e tal, entrar pelo nariz e aquilo na garganta. Então, os guias cansam de dizer, não mergulhe. Foi a primeira coisa que o senhor fez, né? Lá tem um monte de placas dizendo, não mergulhe, né? E etc.
E o caipira aqui, que só vai em Ubatuba, faz o quê? A primeira coisa que ele faz quando chega na praia é tibum, né? E quando você mergulha, todo mundo que está ali na praia diz: não, 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 help, help. Foi uma vergonha. E aí eu me levantei como quem não tivesse nada. Não. O olho queimava e ardia como um fel. Mas eu levantei como quem não tivesse nada e continuei, né? Na própria praia tem muitos chuveiros de água doce para que você, ao sair, tire todo aquele sal do seu corpo, porque senão em 2 minutos você está branco de cima a baixo. E o efeito do sal, né? Dizem que rejuvenesce. Então eu entrei lá para ver se... Lógico. Sempre, né? Continuando em águas, eu queria que o senhor celebrou uma missa no Rio Jordão. Nós fomos ao Rio Jordão. O Rio Jordão, ele brota do Mar Morto e vai até lá, ao Mar da Galileia, né? Ele vem do norte e desce até o sul de Israel. Nós fomos, nessa primeira viagem, a um lugar aonde se diz que Jesus foi batizado. Agora, na minha segunda viagem, em 2018, nós já fomos a um segundo lugar onde Jesus foi batizado. Não que Jesus tenha sido batizado 2 vezes, mas é o seguinte: esse segundo lugar, que me parece mais crível, mais acreditável, porque tem uma igreja do outro lado do rio, que já é na Jordânia, tem lá uma igreja ortodoxa do batismo do Senhor, que é muito antiga, Só que do lado de cá do rio, nesse lugar, bem próximo de Jericó, nesse lugar havia um campo minado pelas bombas dessas muitas guerras do Oriente. E muito recentemente, há coisa de 5 anos no máximo, é que a custódia da Terra Santa, que depois é alguma coisa que a gente podia falar também um pouquinho dela, conseguiu comprar esse terreno e fazer uma limpeza de minas. Então você está na estrada que vai para Jericó, sai por uma estradinha, e nessa estradinha que você vai, tem aquelas cercas militares com fios de arame farpado enrolado dos 2 lados. E placas dizendo terreno minado, né? Então, aí você chega à beira do rio e ali há agora, da custódia da Terra Santa, um espaço para celebração, para lanche, com banheiros e coisa e tal. Esse outro lugar que nós visitamos em 2010 e 2011 era o lugar onde se fazia memória do batismo. É aquele lugar onde você vê todos os protestantes com fotos de túnicazinha branca lá no meio do rio. Isso que eu batiza uma vez, não pode batizar de novo. Mas como que esse pessoal batiza lá? Essa história de batismo uma vez não pode batizar de novo é só católico que acredita nisso. Né? Protestante batiza um monte de vezes, né? Olha, a Anunciata Scottini está dizendo aí, entrar no Mar Morto foi inesquecível, né, padre? Ela estava lá, ela testemunhou essa vergonha. Então, hoje a custódia da Terra Santa diz assim: nós agora direcionamos os nossos peregrinos aqui para esse lugar perto de Jericó. Porque o testemunho histórico dessa igreja que está de lá do rio e a proximidade com Jericó, elas são muito fortes testemunhos de que aqui Jesus foi batizado. Aquele outro lugar que você foi em 2011 ficou agora para os protestantes. Lá é para os protestantes o lugar do batismo de Jesus. E lá naquela primeira vez, eu já tinha achado muito estranho. Por quê? Porque a gente entra por uma loja e sai por outra loja.
sabe? É um comércio tremendo. Comércio não é privilégio de Aparecida do Norte. Você vai nesses lugares aí também, é assim. Então, para você chegar ao Rio Jordão, você tinha que passar dentro de um shopping. Para já comprar, né? Pois é, não, e tudo muito ali, tudo muito atraente, menos os preços. Mas e brasileiro gosta de comprar, sabe? Brasileiro nessas viagens é tido como sacoleiro, sabe? Todo mundo, quando vê uma bandeirinha do Brasil, fica doido nas lojas e já começa a falar português, sabe? Bem-vindo, bom dia, boa tarde, mulher bonita, coisa e tal, samba, futebol, começa a falar de tudo. Pra gente, né? Quando eu fui com esse grupo, e também quando agora fui no retiro do clero na Terra Santa, nós não fomos batizados, isso não, né? Quem quis entrar na água lá na primeira vez pôde entrar. Aqui no lugar novo não há muito não se favorece isso. Lá naquele lugar de 2011, existem até modos de descer de cadeira de roda lá dentro do rio. Nossa. Sabe? Escadas, tudo, com corrimão, rampas para levar as pessoas lá dentro do rio e tal. Nesse novo lugar, não. Você tem acesso à beira do rio e pronto. Você tem acesso à água, claro. Mas nós ali, tanto da primeira vez quanto da segunda, renovamos as promessas disso, né? Eu tenho aqui, estou vendo aqui na minha frente, um vidrinho de água que eu trouxe de lá. E tenho aqui na minha estante a água do Rio Jordão. Que legal. E aí, digo assim, não é nada mais do que a água que me batizou. Uhum. A água da pia batismal aqui, da minha paróquia, da sua paróquia, faz a mesma coisa. Mas é uma recordação daquele lugar. Eu achei um ponto interessante aqui que eu vou até te perguntar. Vocês foram em Cumham, local onde foi feita a descoberta arqueológica mais empolgante do século XX. Qual é essa descoberta? Qumran é hoje um kibbutz. Kibbutz é uma espécie de comunidade alternativa do judaísmo, um grupo que se reúne para viver comunitariamente. Um produz arroz, o outro produz feijão, o outro cria galinha e todo mundo come arroz, feijão e frango no almoço, na janta. Um comunitarismo judaico. Mas o que aconteceu em Qumran? Qumran está perto do Mar Morto, né? Em 1946, um pastor de cabras, estava com o seu rebanho ali naquelas montanhas de Qumran, pastando, levando o seu rebanho a pastar. Quando ele já ia se afastando, ele deu falta em uma cabra. E essa cabra, ao longe, berrava, aflita. E ele, então, deixou o rebanho num determinado lugar e foi procurar a cabra que desapareceu. Mas ele não via a cabra. Ele escutava a cabra, mas não a via. Quando ele foi seguindo o berro da cabra, ele descobriu que a cabra tinha caído num buraco subterrâneo. Tinha um buraco no chão e lá dentro desse buraco uma grande caverna e a cabra tinha caído lá dentro daquela caverna. Só que ele não conseguia entrar para tirar a cabra, porque era fundo. Então ele chamou outros pastores, arrumou lá cordas e tudo mais, de forma que ele pudesse descer de modo seguro, que outros depois o tirassem de lá, né? E qual foi a surpresa? Quando ele desceu para salvar a cabra, ele encontrou 6 talhas de barro, sabe o que é talhas, né? Sim. 6 barris de barro, e dentro desses barris de barro estavam manuscritos do profeta Isaías. Então, provavelmente, em algum momento de perseguição,
porque Qumran abrigou no tempo de Jesus e antes de Jesus uma comunidade chamada Comunidade dos Essênios. Essênios eram um grupo sectário, um grupo religioso do tempo de Jesus. Os essênios viviam em comunidades mistas de homens e mulheres e eles acreditavam na vinda do Messias, esperavam a vinda do Messias, mas tinham um rigorismo tremendo. Eles diziam que quando o Messias viesse, não podia pegá-los impuros. Então eles tomavam pelo menos 7 banhos rituais por dia. Nossa. Então, depois dessa descoberta aí da cabra, né, descobriu-se ali naquele lugar um grande mosteiro essênio. E por que se sabe que é essênio? Porque em cada cômodo tinha uma piscina. Em cada cômodo tinha uma grande banheira, né? No refeitório. Para entrar no refeitório, passava pela piscina. Para os quartos, para entrar para o corredor dos quartos, passava pela piscina. E assim por diante. Para estar sempre limpo, sempre puro. Não era limpeza corporal, era limpeza ritual. Sim. Né? Que também era corporal. E qual era o conteúdo do pergaminho que estava escrito? Era um manuscrito escrito à mão do profeta Isaías. Então era uma cópia que os essênios tinham do profeta Isaías e de alguns outros textos do Antigo Testamento. Mas isso não foi de toda a Sagrada Escritura, nós não temos originais. Em lugar nenhum existe algum original da Sagrada Escritura. Foi esse texto que Paulo escreveu. Foi esse texto que São João escreveu. Foi esse texto que o profeta escreveu. Primeiro porque os profetas que nós temos na Bíblia, nenhum deles escreveu nada. Foram as escolas proféticas que escreveram o ensinamento do mestre. Né? São escritos posteriores. Mas, na ausência dos originais, são muito importantes os manuscritos, porque são cópias muito autênticas e muito antigas dos originais. Então, esse manuscrito de Qumran é, como eu disse aí nessa entrevista, o evento arqueológico mais importante do século XX. Que legal, padre. Vamos divulgar o Gustavo? Pede para o Gustavo. Olha só, com certeza. Então, vocês que estão nos assistindo, provavelmente vocês viram a nossa arte de divulgação, trabalho do Gustavo. Então, se você precisar de artes tanto impressas, né, quanto virtuais, é só pedir para o Gustavo. O site dele é www.pedeprogustavo.com.br. Aqui no meu perfil do Instagram também tem um link, né, do Instagram dele para que vocês possam conhecer um pouquinho do portfólio, do trabalho dele, super competente. Isso mesmo, Márcio. Isso, trabalho de qualidade e de bom gosto. Né? Também nas minhas lives o Gustavo é parceiro e faz coisas muito bem feitas. Vocês podem ver que na arte de divulgação aí da nossa live, nós até ficamos mais bonitos do que somos. Gostei. Então, se você quer ficar bonito também, pede para o Gustavo.com.br. Tá dado o recado, padre. Muito bom. Vamos para o Mar da Galileia? Vamos, é um lugar incrível. O Mar da Galileia. Lá naquele lugar, nesses lugares históricos, o senhor ia sentindo, imaginando o Evangelho, como o senhor falou no comecinho da nossa live, imaginando tudo aquilo que se passou lá? Não só sentindo e imaginando, mas com a Bíblia na mão e relendo os textos, sabe? Quando Jesus chama os apóstolos à beira do mar, quando ele caminha sobre as águas no Mar da Galileia, quando ele realiza as pescas milagrosas no Mar da Galileia, todo o ministério público de Jesus se desenvolveu ao redor do Mar da Galileia.
Uhum. O Mar da Galileia não é um mar, é um lago, né? Também era chamado de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades, porque Tiberíades é uma cidade que está ali bem próxima do mar, hoje uma cidade grande, né? Me lembro que, cansados às vezes de comer aquelas comidas orientais, algumas pessoas do nosso grupo encontraram um McDonald's em Tiberíades e fizeram a festa, né? Mas eu me lembro, você pode imaginar, para que a gente pense a emoção. No Lago de Tiberíades, ou no Mar de Genezaré, Mar da Galileia, nós celebramos a Eucaristia dentro do barco. Que legal! É um costume que se tem várias empresas ali de turismo, e você entra, eles já têm o sistema de som do barco, primeiro fazem o hasteamento da bandeira do grupo, do país, né? Então você entra no barco, o capitão faz o hasteamento da bandeira do Brasil com o hino nacional brasileiro executado lá, né? E depois, então, nós celebramos, que é o costume dos grupos, né? E você imagina que a gente vai segurando, 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 segurando a emoção. Quando chega na hora da comunhão, alguém puxa. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos. Foi uma choradeira que chegou a um ponto que ninguém mais cantava. Não tinha como cantar, ninguém mais aguentava cantar. Deve ter sido uma coisa. É maravilhoso. Eu fico emocionado só de lembrar. A gente é emocionado de ouvir, padre. Imagina lá naquele lugar. A música já é, para mim, muito significativa. Ainda chega lá e me canta ela na praia, no Lago de Genezaré, é incrível. No retiro sacerdotal que eu fiz em 2018, nós fizemos a mesma coisa, num outro lugar do lago. Foi uma outra empresa, então um outro porto, e lá Dom Joel Portela, o atual secretário-geral da CNBB, que é bispo auxiliar do Rio, estava com o nosso grupo, e ele é quem presidiu a missa no Mar da Galileia. Mas foi impressionante, uma coisa... É coisa divina mesmo. Você está ali naquele lugar e pensar, foi aqui que Jesus pescou, foi aqui que Jesus chamou, foi aqui que Jesus navegou, e foi aqui que Jesus andou sobre as águas, né? É uma coisa... você tira foto da água e fala assim, mas o que tem essa foto? É o Lago de Genezaré. Com certeza. Pessoal emocionado aí nos comentários, todo mundo gosta da música barca, e é tema também da igreja, então o pessoal está comentando aí. Depois você nunca mais canta essa música do mesmo jeito. Né? Como você nunca mais escuta aquela página do Evangelho do mesmo jeito. Nossa, com certeza, hein, padre? Legal. Ruínas de Cafarnaum, Monte Tabor. O que o senhor compartilha dessas experiências? Cafarnaum é muito interessante, porque Cafarnaum é chamada a cidade de Jesus. Porque no ministério público, enquanto Jesus pregava ao redor do Mar da Galileia, Jesus viveu em Cafarnaum, na casa de Pedro. Lembra que ele cura a sogra de Pedro e coisa e tal? Não foi uma visita esporádica à casa de Pedro. Jesus provavelmente viveu na casa de Pedro. Então, em Cafarnaum tem muitas ruínas, e sobre as ruínas se construiu uma igreja num formato de barco, porque Cafarnaum é a cidade de Pedro. Pedro é de Cafarnaum. Né? Então tem essa igreja de São Pedro em cima das ruínas da cidade. Em Cafarnaum tem uma grande sinagoga, né, com as colunas lá imponentes ainda. E o piso do altar, o piso do meio dessa igreja de Cafarnaum, que está construída sobre as ruínas, ele é de vidro.
Então, você dentro da igreja, você olha para baixo, estão lá as ruínas de Cafarnaum. Agora, nesse retiro sacerdotal que nós fizemos, quem orientou o nosso retiro foi um padre, um frade franciscano da Custódia da Terra Santa, que é o reitor da Basílica de Nazaré, o Frei Bruno Variano. Ele vive lá, mas é brasileiro, nasceu em São Paulo, e ele que orientou o nosso retiro, e ele é ele é uma autoridade lá na Custódia, então todo lugar que ele chega, ele entra, né? E punha nós para dentro também. Melhor parte. Então nós descobrimos coisas que da primeira vez eu não sabia. Por exemplo, lá nessa ruína que está debaixo do altar, foi encontrada, primeiro que Cafarnaum foi uma das, não vou dizer das últimas aquisições, mas foi uma aquisição difícil para a Custódia da Terra Santa. Porque eles estudavam, existia uma outra Cafarnaum, mas quando eles estudavam os antigos escritos, as distâncias não davam certo. Né? Ela está a tantos quilômetros de Tiberíades, a tantos metros do mar, a tanto não sei o quê. Tinha escritos antigos que registravam isso, mas isso não casava com onde eles diziam que era Cafarnaum. Entendi. Um dia, um frade chegou na Custódia e disse para o superior assim: olha, eu fiz uma burrada e os senhores vão se virar para pagar. Eu comprei esse terreno assim, 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 assado, porque eu tenho certeza que lá é Cafarnaum. Frei, mas o que tem nesse terreno? Não tem nada. Não tem uma pedra, não tem uma ruína, não tem nada. Mas nós vamos escavar e nós vamos achar. E, de fato, esse frade começou a escavar e descobriu toda essa ruína de uma cidade, que é Cafarnaum, que estava toda debaixo da areia. Gente, qual é a grande descoberta de Cafarnaum? Essa igreja moderna, de ferro e vidro, que está construída em cima da ruína, o meio dela está construído em cima de um quarto de uma casa onde se encontrou uma pedra com um escrito do primeiro século cristão, onde estava escrito assim, onde está escrito assim, porque a pedra está lá, aqui Jesus dormia. Veja só, aquela casa é a casa de Pedro, e dentro da casa de Pedro se sabe qual era o quarto em que Jesus dormia. E está lá a pedra com escrito do primeiro século, aqui Jesus dormia. Esse frade foi tão importante que ele está sepultado nessas ruínas, ali bem pertinho da casa de Pedro, nas ruínas da cidade, tem lá o túmulo do frade arqueólogo. De arrepiar. Vale a pena, sabe? Cafarnaum, a cidade de Jesus, né? Onde ele morou durante o seu ministério público na casa de Pedro. Depois você perguntou de Monte Tabor. Uma experiência incrível. Porque é difícil subir, é o monte mais alto. Né? É uma escalada, mas que a gente faz de van. Você vai até um certo ponto de ônibus, tem lá um lugar onde os ônibus ficam, porque eles não vão até o topo do monte, e você vai em vans que fazem aquele trajeto. Lá em cima do Monte Tabor existe um convento franciscano e uma igreja, a Igreja da Transfiguração, magnífica. E existe também uma ruína antiga bem perto da igreja, sabe? Mas um lugar incrível, pela altura, a igreja é belíssima, sabe? Agora no retiro sacerdotal, nós tivemos a ocasião de celebrar na cripta do altar-mor da Igreja da Transfiguração. Também foi um momento especial, sabe? É muito alto, é muito bonito. Você tem vistas de longe, em todo o redor desse morro,
né? Jesus foi ao monte mais alto daquela região e ali transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, e apareceram Moisés e Elias ao seu lado. A pintura do altar-mor com Moisés e Elias ao lado de Jesus transfigurado é fantástica. Que legal. Tem uma pergunta, olha só, a primeira pergunta da live, o Gabriel que fez. Betsaida e Corozém ficam próximos de Cafarnaum? Betsaida e Corazim, sim, não sei te dizer, não me lembro de ter ido a nenhuma delas, mas é por ali, é tudo à beira do Mar da Galileia. Entendi, está respondido então, Gabriel, que perguntou. Aqui eu vi uma curiosidade também muito interessante. O senhor foi numa fábrica de diamantes? Pois é, Israel é o maior exportador de diamantes do mundo, né? Então a gente foi, quando a gente vai com grupos de peregrinos, existem essas coisas assim, bem comerciais, sabe? Que os guias colocam nos nossos trajetos, né? Porque são lucros para eles, né? Se vendem lá, eles... né? Mas quem ia comprar um diamante? Né? Nós vimos lá como é que se faz. Para comprar um cartãozinho do pergaminho já é... do papiro. Pergaminho, não, do papiro, já a gente já sua. Imagina para comprar um diamante, né? Mas fomos lá conhecer, né? Claro. Conhecer como é que se faz o polimento, o que se faz de diamante, a importância do diamante para o corte do vidro e um monte de coisas, uma coisa assim de alto nível. Legal. Então, agora Caná da Galileia e Nazaré. Então, dois lugares bem diferentes. Caná da Galileia é o lugar do primeiro milagre, né? Tem lá uma igreja, é um lugar muito ainda controverso, sabe? Mas a tradição atual diz que lá é Caná da Galileia e tem lá a igreja onde se conserva no subsolo da igreja uma talha, uma das 6 talhas de pedra, né, está lá conservada no subsolo da igreja. No altar da igreja, eu me lembro bem, um altar bonito, com 6 talhas enfeitando o altar. Mas não são as 6, né? Só de baixo que é a original. Agora, no retiro sacerdotal, nós fomos acolhidos lá pelos freis, que nos serviram um vinho delicioso, vinho de Caná. Né? Então, lá se produz um vinho muito gostoso atualmente. Normalmente, nesses grupos de peregrinação que nós fazemos, se faz em Caná da Galileia a renovação das promessas matrimoniais. Quando os casais vão em grupo, né, ali em Caná a gente faz a renovação das promessas matrimoniais, e assim fizemos dessa vez. Regada muito vinho, né? Depois, Nazaré. Olha, eu acho que Nazaré, da primeira vez da viagem de 2011, não sei se a anunciata que está aí na sala se lembra disso, espero que sim. Nós ganhamos um prêmio quando nós fomos a Nazaré. Nazaré tem uma basílica chamada Basílica da Anunciação, uma basílica muito bonita, moderna, com 2 níveis, né? Basílica superior, basílica inferior. No mesmo complexo da basílica está a igreja de São José, que teria sido construída onde era a carpintaria de São José. Sim. Mas a basílica está erguida em cima da casa de Nossa Senhora. Olha. Agora, nesse retiro sacerdotal, eu tive a graça e a emoção de entrar na casa de Nossa Senhora. E entrei pela porta da cozinha, sabe? Porque a porta da sala, à frente da casa, é um altar que está dentro da basílica. Padre, só um minutinho, faltam 20 segundos. Eu vou encerrar essa sala e a gente abre outra, pode ser? Então, cenas do próximo capítulo.
Então, ó, gente, só uns 20 segundinhos só para eu salvar esse vídeo no IGTV e a gente entra novamente e continua, tá bom? Muito bem, estamos ao vivo novamente. Reiniciamos aqui a nossa live. Então, você que está chegando, a gente vai convidar o Padre Jean novamente para que a gente possa continuar o nosso bate-papo. A gente parou na parte de Nazaré. Então, vamos aguardar aqui o Padre Jean entrar novamente para que a gente possa, sim, continuar a nossa live. Então, tá super interessante. Ele está contando experiências dele na Terra Santa. Gente, fantástico. Quem não tem vontade de conhecer a Terra Santa? Então, nesse tempo de pandemia, a gente está sendo brindado aí com essa oportunidade de saber um pouquinho mais, né, desses lugares onde Jesus passou, os grandes profetas estiveram lá. Então, vamos chegando, o Padre Jean já está voltando. E é isso. Bem-vinda, Rita, bem-vinda, Regina. Vamos aguardar o Padre aqui para que a gente possa continuar o nosso bate-papo enquanto o pessoal está voltando, né? Vocês sabem que aqui no Instagram as nossas lives têm duração de 1 hora, então a nossa é muito boa, né? Essas histórias, claro que a gente teve que abrir uma segunda live. Eu já convidei o Padre Jean. Muito bem, Padre. Estamos aí, né? Vamos esperar o pessoal voltar para a gente continuar a conversa? Com certeza. E que bom que o pessoal está voltando. Eu não vi quanto é que nós tínhamos lá antes, mas agora é bom dar um tempinho para eles acessarem aí e não perderem. Com certeza. Então, aqui em cima a gente tem um número, né, de pessoas online por segundo. Mas no fechamento da live a gente teve um número muito mais expressivo, muito maior. Esse número é por segundo? É todo mundo que passou aqui ao longo dessa hora, né? Olha. Padre, eu tô assim, nossa, leva a gente para a Terra Santa, vamos fazer Vamos começar a fazer pizza amanhã. Ótimo! Nossa, e é verdade, a gente com pizza a gente foi na Europa, né? É verdade, então. Essa viagem aqui foi um pouquinho depois da nossa, né? Porque essa foi em outubro, a nossa foi em agosto da Jornada Mundial da Juventude. Foi em 2011 também? É 2011 também. Olha só, como eu era viajador. Eu lembro disso, padre. Quando o senhor era nosso pároco, o senhor sempre viajava. A gente fica velho, para. Mas, enfim, ainda temos vontade que o senhor leve um grupo aqui para a Terra Santa. Deus quiser. Olha, o ano que vem faz 10 anos dessa viagem que eu estou contando para vocês. Se vocês rezarem bastante para o dólar baixar, a gente pode pensar em fazer outra viagem dessa. Né? Legal. Mas com o dólar nessa altura é impossível. Aí o Éder está perguntando, fica muito caro uma viagem à Terra Santa? E depois o do Gabriel já é sobre Nazaré, quando a gente quer tomar o assunto, tá? Sim. Olha, fica caro. Vale a pena. Vocês estão vendo que é uma viagem inesquecível, né? Mas o dólar precisa baixar. Com o dólar nessa altura, é muito difícil a gente conseguir, né, conseguir fazer uma viagem dessa. Eu não saberia aqui, até pensei hoje à tarde, pensei rapidamente, mas não consegui aprofundar o pensamento. Não saberia dizer quanto ficaria uma viagem dessa hoje, mas não ficaria menos... É arriscado chutar, né? Mas a gente tem uma noção. É tão bom a gente ter uma noção, pelo menos, mesmo que seja chute. Olha, quando nós fizemos essa, eu não sei, eu imagino... o problema é que o dólar hoje está muito caro, né? Com o dólar de hoje, deve passar de 20 mil reais. Eu lembro que quando nós fizemos, não chegava tanto. Né? Até uns 15 mil, 12, 15 mil, talvez, seja viável. Mas hoje tem que rezar
para o dólar baixar. Com o dólar nessa altura, é impossível. Olha só o comentário da Rita, eu adorei, ó. Eu quero ir, mas eu também quero que o Padre Jean convide aquele seu outro padre que tem livre acesso a tudo. Vamos concentrar em tudo. Ele é muito requisitado na Terra Santa. Nós até perguntamos a ele se ele não acompanhava grupos. E ele disse que não tem condição, porque ele é reitor da Basílica de Nazaré. E ele acompanha, o único grupo que ele acompanha no ano é o grupo dos padres em retiro. Né? A Anunciata está dizendo que ela pagou 10 mil. 10 mil dólares ou 10 mil euros? Ou 10 mil reais, Anunciata? Aqui a Ana Cristina falou que ela olhou no começo do ano pela Canção Nova, era em torno de 20 mil reais por pessoa para ficar 7 dias. Aí tem uma série de questões. Uma viagem de 7 dias é muito curta, Cristina. Não vale a pena você atravessar o oceano para ficar só 7 dias. Para ficar mais de 20 dias, eu brinco com os meus grupos que as mulheres começam a dar defeito, né? Começam a ficar com saudade dos filhos, dos netos, do marido, e aí a coisa fica difícil. Então, entre 15 e 20 dias é o ideal para valer a pena o transporte, porque você vai pagar muito de viagem de aéreo para gastar pouco de permanência na Europa ou em Israel. Então, o ideal é uma viagem de 15 dias. Né? É isso. Né? Que legal, padre. Vamos voltar para Nazaré, que é onde a gente parou. E o Gabriel tinha perguntado se Nazaré, esse nome, tem algum significado. Com certeza tem, mas eu não sei dizer. Não me lembro do significado do nome Nazaré. Mas então eu estava dizendo que a Basílica está erguida sobre a casa de Nossa Senhora. Naquela viagem de 2011, nós celebramos a missa, a Anunciata deve lembrar, nós celebramos a missa umas 10h30 da manhã, na igreja de São José. Na igreja que está construída onde era a carpintaria de São José, que é mais ao fundo, mais lá para dentro. E quando nós terminamos a missa, a nossa guia nos disse, olha, agora então nós vamos conhecer a Basílica. E a Basílica ela tem, por exemplo, muitos atrativos. Ela tem uma série de mosaicos com os diversos títulos de Nossa Senhora pelo mundo. Inclusive, há um mosaico de Nossa Senhora Aparecida. Então, todo brasileiro que vai lá quer ver Nossa Senhora Aparecida na Basílica de Nazaré. Então, assim, Olha, o Frei Guilherme, que é um grande linguista, está dizendo aí que Nazaré quer dizer broto, ramo. Que bom que você está aqui, Frei Guilherme, e nos socorre com a sua sabedoria. Está respondido, Gabriel. Quer dizer broto, ramo. Se o Frei Guilherme disse, meu filho pode escrever que não tem erro. Mas então, nós queríamos ver esses mosaicos e coisa e tal, e a nossa guia disse, olha, nós vamos, agora sim, porque quando nós entramos pela frente da Basílica. Então, para o pessoal não se dispersar ali e entrar na Basílica, nossa guia fez um esforço. Olha, gente, nós temos horário para celebrar, nós não podemos atrasar, então não entra agora não, vamos lá na carpintaria primeiro. E tal. E assim foi. Celebramos lá a Eucaristia e assim, sem olhar no relógio, nós descemos. Agora podemos conhecer a Basílica? Podemos. Então vamos. E a guia nos disse, olha, vamos começar pelo lugar da Anunciação, porque a Basílica é da Anunciação. E onde foi a Anunciação? Na casa de Maria. Então nós descemos, nós chegamos pelo segundo piso,
descemos para o primeiro piso, e é no primeiro piso que fica lá a Gruta da Anunciação. Tem uma grade na frente, muito bonita, e o que acontece? Quando nós começamos a descer, os sinos da Basílica começaram a dobrar, assim, belíssimamente, um carrilhão de sinos tocando. E por que o sino estava tocando? A gente nem se deu conta, porque era meio-dia, era a hora do Ângelus, né? Era a hora de se rezar o Ângelus, né? 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Então os sinos começaram a dobrar os carrilhões da Basílica. Quando nós chegamos de frente para a grade, e o nosso grupo se colocou todo na grade, desceu correndo um grupo de umas 50 freiras orientais, não sei se coreanas, se vietnamitas, não sei de que língua eram aquelas freiras, mas todas de hábito cinza e véu preto, tudo igualzinha, xerox uma da outra, né? E elas se colocaram atrás de nós, no degrau do altar. Nós todos, a Anunciata está lembrando, aí lembra da grade, né? Era meio-dia. Nós todos agarrados na grade, e aquelas 50 freiras atrás de nós, quando os sinos param, elas começam a cantar a Ave Maria de Schubert a 4 vozes. Legal, hein? Um espetáculo. Aquelas freiras estavam fazendo retiro ali e quiseram cantar a Ave Maria na Gruta da Anunciação ao meio-dia, justamente nos dias em que nós estávamos lá. Nossa, um presente, né? Um presente de Deus, um presente de Deus. Para mim foi o fato mais marcante daquela peregrinação. Porque eu estava bem agarrado na grade, me lembro. E na frente, na minha frente, embaixo do altar, estava escrito assim, deixa eu ver se eu me lembro o latim. Hic verbo caro factum est. Aqui o verbo de Deus se fez carne. Nossa. É muito comum, esse hic, aqui em latim, é muito comum nos lugares santos, né? Aqui o verbo se fez carne, depois lá em Belém tem o aqui, hic natus, né? Aqui nasceu. Depois onde a cruz de Jesus foi fincada no Santo Sepulcro, tem o hic de novo, né? Mas aquele hic ali, hic verbo caro factum est, foi incrível, com os sinos dobrando e aquele coro de freiras cantando a Ave Maria de Schubert atrás de nós. Foi uma epifania, uma manifestação de Deus. E a Anunciata escreveu aqui, ó, choramos horrores. Choramos horrores, horrores. Quando aquelas freiras acabaram de cantar, a gente não tinha onde secar o rosto. Estávamos todos extasiados e encharcados, né? Agora, no retiro, nós fizemos o retiro sacerdotal, hospedados na casa que está em frente à Basílica de Nazaré, que é onde mora o Frei Bruno. Então, nós tivemos a oportunidade de estar várias vezes ali na Basílica e, inclusive, de visitar a casa dentro, além das grades, né? E nesse dia o Frei Bruno nos levou pela porta da cozinha, porque ele diz que quando a gente é de casa, a gente entra pela porta da cozinha. Com certeza. Que legal, padre. Agora vamos falar um pouquinho de Belém? Belém. Belém, a terra do nascimento de Jesus. Belém tem uma basílica, né, a Basílica da Natividade, que é uma basílica que pertence, como o Santo Sepulcro, a diversas comunidades cristãs. Ela não é da Igreja Católica, não é da Igreja Maronita, não é da Igreja Melquita, não é dessa ou daquela. Ela é de todas, né? E ela está situada numa praça, a Praça da Natividade, onde tem uma mesquita bem em frente. Então, de cá a basílica, de lá a mesquita, né?
E tem um fato curioso já na entrada, que era um fato para segurança da basílica, mas que depois, com o passar do tempo, criou um sentido espiritual. A porta da basílica tem menos de meio metro de altura. Todo mundo tem que abaixar para entrar. Todo mundo tem que abaixar. E aí, por que ela foi feita assim? Você entra nessa portinha, aí tem um adro e depois tem a portona da basílica, né? Mas por que ela foi feita assim? Porque era um costume lá do passado que se invadissem as basílicas com seus exércitos a cavalo. Agora ali ninguém passa a cavalo, e nenhum cavalo passa, né? Só que depois ganhou um sentido espiritual, que é o sentido de que para entrar onde Jesus nasceu, todo mundo tem que se fazer pequeno, porque foi ali que Deus se fez pequeno. Ter humildade, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Tem que se curvar. Se você não se curvar, você não entra. Sabe? Só entra curvado. Essa basílica... diga. Eu ia perguntar qual que é a emoção de estar lá onde Jesus nasceu. Tem uma pedra? Tem algum lugar específico? Tem. Embaixo do altar tem a Gruta da Natividade, que tem lá uma estrela de ouro com o Ic, né? Aqui nasceu Jesus. Então todo mundo vai, põe a mão nessa estrela, beija essa estrela que está no lugar onde, segundo a tradição, Jesus nasceu. A Igreja Católica, ela está ao lado, sabe? Tem uma entrada por dentro, mas ela está ao lado. Os católicos não celebram ali. Ali, agora em 2018, quando nós fomos lá, nós vimos que a Basílica passava por uma grande restauração, que já está concluída. Eu já vi na televisão depois que essa restauração está concluída. Mas se conserva, por exemplo, você entra na Basílica e tem um buraco no chão com 1 metro e pouco de profundidade, mas com um grande vidro por cima. E lá embaixo do buraco está o piso original da Basílica, com os mosaicos que a rainha Santa Helena, mãe do imperador Constantino, mandou colocar na Basílica da Natividade. Né? Foi Santa Helena com Constantino que, com as primeiras cruzadas, conquistaram para o catolicismo esses lugares santos. Né? Então, a Basílica da Natividade é um desses grandes testemunhos da presença de Santa Helena na Terra Santa. Desta vez que nós fomos no retiro sacerdotal, como nós tínhamos esse frei lá que abria todas as portas, nós participamos de uma celebração, de uma procissão que sai da Igreja Católica todos os dias, acho que é ao meio-dia, não me lembro bem. É uma procissão de velas que termina lá dentro da Gruta da Natividade. Então, aquele monte de frades, de padres, de bispos, cantando, todos com vela nas mãos, e vão se amontoando enquanto cabe dentro da gruta. Então, a gente tem a oportunidade de ficar ali mais um tempinho, porque no passar do peregrino é passar, tocar, beijar, sair. A gente, às vezes, não dá tempo nem de tomar muita consciência do que está ali. Mas é um lugar belíssimo. Ao lado, entre a Gruta da Natividade e essa igreja católica, nos subsolos ali, existe uma outra gruta. Nesta outra gruta eu tive a alegria de celebrar a Eucaristia. A gruta onde São Jerônimo traduziu a Bíblia. São Jerônimo foi enviado pelo Papa São Damaso para Belém, para que, morando em Belém como eremita, ele traduzisse as Sagradas Escrituras para o latim, né? A chamada tradução da Vulgata. Então existe lá essa gruta aonde, segundo a tradição, morou São Jerônimo para traduzir a Bíblia
toda do grego e do hebraico para o latim. Eu celebrei a Eucaristia nessa gruta, também um lugar. Essa Eucaristia que celebrei foi lá em 2011, com o grupo. Um lugar muito emocionante também. Saber que o grande São Jerônimo, doutor, tradutor da Bíblia, não fosse por ele, talvez nós nem tivéssemos em português a Bíblia, né? Ele não traduziu para o português, mas fez uma grande obra de tradução. Frei Guilherme, que está aí, é biblista, né? Sabe muito bem da importância de São Jerônimo e da Vulgata para a nossa fé, né? Essa tradução, chamada Vulgata, para nós católicos, ela é como dizer assim, o parâmetro bíblico, né? Se nós temos uma dúvida do que foi traduzido, está certo, está errado, não está, um diz que está, outro diz que não está, como é que está na Vulgata? A Vulgata é o parâmetro católico para a abordagem bíblica. Legal, Padre. Agora, talvez, eu não sei se esse é o clímax da viagem, mas essa sequência aqui das últimas horas de Cristo, eu acredito que deva ter aflorado muita emoção em vocês. Que é o Monte das Oliveiras, Getsemane, o lugar da última ceia, os discípulos de Emaús, a igreja de dormição e, por fim, a Via Dolorosa que vocês fizeram. Então, assim, é um relato extenso, mas a gente gostaria de ouvir com detalhes todo esse trajeto. É o centro, né? É o núcleo da cidade santa de Jerusalém. Você desce o Monte das Oliveiras, né? Que hoje é um grande cemitério, né? Um grande cemitério judaico é o Monte das Oliveiras. Dizem que é o cemitério mais caro do mundo, porque ele fica de frente à Porta Dourada, uma das 7 portas de Jerusalém, da cidade murada. E essa Porta Dourada, há muitos séculos, ela foi emparedada. Ela construiu-se uma parede de tijolos tampando essa porta. Os judeus acreditam que quando o Messias vier, é por esta porta que ele vai entrar. Então, por isso, ninguém mais entra. Ela está emparedada para quando o Messias vier. E por que os judeus são sepultados ali? Porque eles acreditam que a ressurreição vai se dar nesse momento. Quando o Messias vier e aparecer na Porta Dourada, os primeiros a ressuscitar vão ser os que estão ali perto da Porta Dourada, e assim a ressurreição vai se espalhar pelo mundo, na crença judaica. Então, os judeus mais ricos do mundo estão sepultados ali, no Monte das Oliveiras, de frente à Porta Dourada de Jerusalém. Mas ali está, por exemplo, você desce, é um caminho de descida, até o Getsemane, que é o que está lá embaixo, bem de frente à Porta Dourada, no Vale do Cedron, como diz o Evangelho de João, né? Você desce e você tem no caminho da descida uma igreja chamada Dominus Flevit, o Senhor chorou. A igreja que é construída em cima do lugar onde Jesus chorou por Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, como quisera eu reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas você não reconhece o Messias, né? E Jesus teria ali chorado, Dominus Flevit, o Senhor chorou, sobre a cidade santa de Jerusalém. Desce mais um pouquinho, tem lá embaixo, então, a igreja da agonia, a igreja que está no Getsemane. E no jardim, ao lado da igreja, existem muitas oliveiras. E existe lá uma oliveira em particular, toda cercadinha de telas, toda cuidada, porque no exame de carbono 14 dessa oliveira, deu que ela tem mais de 2.000 anos. Que legal. Então, existe lá nesse jardim uma oliveira, existem muitas.
Os papas, quando estiveram lá, plantaram oliveiras nesse jardim, né? Então, existe a oliveira de João Paulo II, a oliveira de Paulo VI, a oliveira, né, de Bento XVI, todas com as suas plaquinhas, mas existe essa oliveira de mais de 2000 anos, que foi testemunha da agonia de Jesus ali no Getsemane. Ali tem uma igreja de Nossa Senhora das Dores, também muito antiga, mas essa igreja da agonia é muito bonita, tem lá no altar a chamada Pedra da Agonia. A pedra, eles dizem lá mais ou menos assim, a pedra que absorveu as lágrimas de sangue de Jesus. Nossa. Porque o Evangelho diz que Jesus suou sangue, né, no Getsemane. Então, é sobre esta pedra, que está imediatamente na frente do altar, cercada por uma gradezinha assim de 10, 15 centímetros, toda em formato de coroa de espinhos, cercando a pedra. É muito significativo os detalhes. E ali você tem essa pedra, e é muito comum, e eu me lembro, são umas fotos horríveis, porque você imagina a foto de você debruçado no chão para botar a cara numa pedra. As fotos que todo mundo sai de bunda para cima. São fotos horríveis. Mas é muito significativo, porque você põe o rosto, e esse é o costume dos peregrinos, pôr o rosto na pedra que absorveu as lágrimas do Senhor. Então, ali o Getsemane. Depois você sobe, e aí vai entrar na cidade de Jerusalém, na cidade murada. Isso aí está fora da cidade murada. E quando você entra na cidade murada, começam a aparecer as estações da Via Sacra. Alguns discos de ferro, né, que marcam as estações. Algumas estações estão na rua, outras estão dentro de um prédio, outras estão dentro de uma igreja, outras estão dentro de uma igreja que não é católica, mas estão ali as estações da Via Sacra, que vai culminar na entrada do Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro é essa grande basílica, que também pertence a diversas comunidades cristãs. Tem muitas histórias homéricas de brigas entre as diversas comunidades cristãs do Santo Sepulcro, a tal ponto... Eu ia te perguntar se o senhor foi onde Jesus foi flagelado, se existe esse lugar. Existe no início da Via Sacra a igreja, uma igrejinha pequena, a igreja da flagelação, né? Onde se venera a coluna onde Jesus foi atado para a flagelação. Uhum. Mas eu ia dizer, lá no Santo Sepulcro tem católicos, os franciscanos, tem ortodoxos, tem melquitas, tem gregos, tem um monte de comunidades cristãs. E elas, durante a história dos séculos, elas se desentenderam tanto que a chave da porta da frente da basílica fica nas mãos de uma família muçulmana. São os muçulmanos que abrem e fecham o Santo Sepulcro, né? Porque as comunidades ali dentro hoje se entendem mais, vivem em mais paz, mas dizem que todos dormem com um porrete do lado da cama, sabe? Porque pode acordar no meio de uma grande briga e às vezes muito nem sem saber por que está brigando. Mas é uma coisa assim, na edícula, né? Sempre tem um padre grego lá dentro, controlando as entradas e saídas, mas tem os horários. Tal hora tal hora é um grupo, tal hora é outro grupo, tal hora é a hora da missa, tal hora é a hora da missa ortodoxa,
e assim tudo muito bem dividido entre todas as comunidades. O Virgílio está lembrando ali a igreja do Galicanto, né? Agora, na visita de 2018, essa igreja já foi, nós já nem fomos ao Galicanto, mas existe lá essa igreja que, segundo algumas informações arqueológicas, historiográficas, dizem que lá está lá era a Fortaleza Antônia, onde Jesus passou a noite, de quinta para sexta-feira, preso dentro de um poço, né? Um evangelho dá notícia disso, que Jesus passou a noite dentro de uma fossa, de um poço seco, né? E lá nessa igreja do Galicanto, você vai num lugar em cima e tem um buraco, e depois você desce lá onde Jesus teria ficado. Na visita de 2018, eu me lembro de que eu mesmo questionei o Frei Bruno, disse, nós não vamos ao Galicanto? E ele me dizia assim, olha, essa é uma igreja, um lugar que não tem muita sustentação histórica. E hoje já se olha para um outro lugar que pode ter sido o lugar onde Jesus ficou preso. Então o Galicanto está saindo. Galicanto, que é a igreja do Canto do Galo, onde então, o galo cantou 3 vezes e Pedro negou Jesus, né? Tem um galo na ponta da torre lá. O Gabriel tinha perguntado aqui se o Vale Cedron é o mesmo local do Getsemane. O Getsemane fica no Vale do Cedron. O vale é maior, né? Mas é uma baixada. Você desce o Monte das Oliveiras, lá embaixo está o vale, onde está o Getsemane, e depois você sobe, já é o Sion, o alto do Sion. Aqui no seu relato do nosso jornal, eu vi que o senhor falou que o grupo recebe uma cruz para fazer a Via Dolorosa. Como que é essa experiência? Que horas recebe, até que horas que vai? No lugar da primeira estação, lá na igreja da agonia, na igreja da flagelação, né? O grupo, lá existem várias cruzes, e o guia pega lá uma cruz e dá ao grupo, para que o grupo carregue essa cruz e depois a entregue no Santo Sepulcro. Como toda a Via Sacra. A cruz grande. Uma cruz grande, não tão grande como teria sido a de Jesus, mas uma cruz aonde todo mundo pode fazer a experiência de carregá-la. Sabe, em algum momento daquela Via Sacra, você carregou uma cruz. E carregar uma cruz ali naquele lugar é alguma coisa chocante. Porque eu ia te perguntar o que se passou na sua cabeça. Foi mais emoção? Foi mais lembrança? Foi mais colocar as suas intenções? Eu sei que é uma pergunta muito pessoal, mas a gente tem curiosidade. Eu não sou muito emotivo nesse momento. As minhas emoções são muito pontuais, né? Tipo assim, aquele momento em Nazaré, depois quando eu entrei no Santo Sepulcro, aquilo é uma coisa... É aquilo que eu dizia, é mais do que emoção, sabe? Sei lá, é um êxtase. Mas esses momentos, essa Via Sacra, eu vivi tanto em 2011 quanto em 2018. Eu quero sempre aproveitar esse momento muito para rezar, sabe? Mas não para rezar, não para dizer, mas para estar ali todo aberto a Deus. Sabe? Sempre nessa coisa, Senhor, eu estou aqui aonde o Senhor entregou a sua vida por mim e por toda a humanidade. Então eu quero estar aqui que nem uma antena parabólica, todo aberto, né? Todo receptivo, todo para viver esse momento, para que depois, em outros momentos, eles voltem à minha memória e assim por diante, né? É uma coisa difícil, porque a Via Sacra, a Via Crucis, né, que é a mesma coisa, em Jerusalém, ela fica toda em vielas de comércio. Então você está rezando a Via Sacra e o pessoal está tentando te vender terço, água benta e não sei o quê,
Nossa, não é um lugar tranquilo. Então, é muito comum, por exemplo, da primeira vez foi mais cedo, nós fomos bem de manhãzinha, sabe assim, antes do comércio abrir, mas quando a gente estava chegando ao fim, o comércio já estava aberto. Agora, no grupo dos padres, nem tanto, porque aí a gente ia ser recebido no Santo Sepulcro, nós fomos recebidos com honras de chefes de Estado. Sabe? olha, Porque tínhamos os dois bispos, Dom Pedro e Dom Joel, e éramos um grupo de 30 e poucos padres, quase 40 padres. Então, tínhamos uma orientação que, por exemplo, que nesse dia da Via Sacra e da recepção lá, tínhamos que estar todos de batina preta. Então, quer dizer, você já vai aquele grupo de 40 homens de batina, até os comerciantes ficam mais sossegados, porque sabe o que a gente está fazendo ali, né? Mas não deixa de ser marcante, sabe? Agora, quando você chega ao Santo Sepulcro, aí é uma coisa de louco. Porque a gente fala Santo Sepulcro, né? Santa Etéria, que foi a primeira cristã que registrou num diário a sua peregrinação a Jerusalém, chama essa basílica de Anástasis, né? Por quê? Porque lá não é só o Santo Sepulcro. Dentro dessa basílica está o Calvário, o lugar onde Jesus foi crucificado. Tem lá, por exemplo, o Evangelho diz que a pedra rachou de alto a baixo. Tem lá uma trinca na pedra, bem embaixo do lugar onde Jesus foi crucificado. Depois tem o que é na porta de entrada do Santo Sepulcro, a chamada Pedra da Unção, que é a pedra onde as mulheres colocaram o corpo do Senhor morto para ungí-lo e prepará-lo para a sepultura. Então, essa Pedra da Unção, ela está bem de frente da porta de entrada do sepulcro e todo mundo passa ali, porque aquela pedra tem um óleo, tem um azeite na pedra cheiroso, que a gente passa a mão e passa pano e passa coisa, tudo para trazer aquele cheiro da Pedra da Unção, pois ali o corpo do Senhor foi ungido. E depois, então, a edícula, onde está dentro o sepulcro, a pedra onde puseram o corpo do Senhor. Olha que chique. Frei Guilherme escrevendo ali o Anástasis, né, em grego. Tá aí, ó, no comentário. Frei, muita cultura, Frei Guilherme. O que significa Anástasis? Ilumina aí a nossa ignorância. Eu não sei nem ler o que está escrito aqui. Aval, tá? Anástasis. Ah, é? Anástasis. É porque eu vi um V ali, mas esse V é N em grego, né? Alfa maiúsculo, N, alfa minúsculo, S, né? Sigma, não sei bem como é que é, T, A, S de novo, I e o S final, né? Um é o S que usa no meio da palavra, outro é o S que usa no fim da palavra. O Santo Sudário não fica na Terra Santa, né? Não. O Santo Sudário está em Turim, na Itália. Anástase significa ressurreição. Olha que bonito. Eu não sabia. Olha como é bom ter gente inteligente aí conosco. Né? Pede ajuda aos universitários. Olha, esse aí é um universitário de Cabedal. Então, a Etéria, né? Alguns chamam de Egéria também, existe esse livro muito antigo chamado Peregrinação de Etéria, onde ela registra como num diário a sua ida à Terra Santa. É o mais antigo diário de peregrino à Terra Santa que nós temos na igreja. E ela chama essa basílica de Anástasis, de lugar da ressurreição, né? É um lugar muito impressionante, muito... Você ajoelha, lá tem de novo o Ick, né? O lugar onde a cruz foi fincada. Então você ajoelha e enfia o braço, a mão assim,
no buraco onde a cruz teria sido fincada na rocha. É muito emocionante. Depois a pedra da unção e a pedra do sepulcro. E ali ao redor, nas paredes, ao redor da paredes da basílica, existem outros sepulcros tão antigos quanto o sepulcro de Jesus, que são testemunhos arqueológicos de que ali se sepultava, né? Aí ele está te devendo 10 aulas de grego depois dessa aula sobre a Terra Santa. Olha, vou ficar muito feliz com essas 10 aulas de grego. Padre, deixa eu te perguntar. O senhor foi em outros lugares lá também não tão ligados ao cristianismo, ao catolicismo? O Muro das Lamentações não é do cristianismo, né? O Muro das Lamentações é uma parede externa, um muro externo do Templo de Jerusalém, do Templo Judaico de Jerusalém, que restou, é a única parede que restou de pé depois da destruição do templo do ano 70 depois de Cristo. Então os judeus, especialmente os judeus, veneram essa parede, já que eles não têm mais o templo. E onde era o templo, onde estava o templo de Salomão, o templo, primeiro, segundo templo e tal, hoje é hoje é do Islã, é dos muçulmanos, né? Não é nem dos judeus nem dos cristãos. Então, os judeus veneram o Muro das Lamentações, mas nós cristãos também vamos lá, sabe? Nós adoramos o Pai que é o Deus de Israel, então aquele muro também é importante para nós. Isso. A mesquita. Tem alguma coisa para se fazer lá no muro? O quê? Tem um ritual, alguma coisa para se fazer no muro? Eu vejo as pessoas... Os judeus rezam sempre fazendo assim com a cabeça para dar força à palavra, para mandar a palavra para o muro. Mas não para o muro, para o templo. Eles rezam ao muro porque ali está o testemunho do templo, né? Ali existe um grande centro de estudos bíblicos judaicos no muro, andares e andares para baixo lá. Os papas sempre foram ao Muro das Lamentações e depositaram nas gretas do muro os seus bilhetinhos com suas orações, né? Virgílio está lembrando que a mesquita dos muçulmanos, a mesquita da cúpula dourada, que a gente vê nas fotos que a gente tira do Horto das Oliveiras, né, da descida do Horto para a Cidade Santa, a gente vê sempre uma cúpula dourada. Aquilo lá hoje é uma mesquita, mas ali já foi o Templo de Jerusalém. Eles colocam nos buracos dos muros as suas orações. Quando você leva escrita. Os judeus que moram lá, eles vão lá e ficam jogando no muro as suas orações. O movimento da cabeça é para dar força à palavra, né? Os homens ali, todos têm que botar um quipá, né? Tampar o coco da cabeça para reconhecer o seu limite. Eu termino aqui. Daqui para cima é Deus. Mas independente de ser... Independente da religião. Se você quer chegar ao muro, você tem que botar o quipá. Também aí o Virgílio lembrando. Eu falei para você que essa live tinha que ser com ele, porque ele tem uma memória prodigiosa lá. A cúpula dourada, chamada Domo da Rocha, segundo a tradição islâmica, é o lugar de onde Maomé ascendeu aos céus. Por isso é um lugar sagrado dos muçulmanos. Depois de Meca, o Domo da Rocha. Que legal, padre. Nossa, quanta cultura. Olha, eu estou impressionado com essa live. Aliás, ainda bem que eu tenho socorros para minha cultura, né? O Virgílio ajuda de um lado, o Frei Guilherme ajuda do outro.
Todas as suas lives são muito boas, por isso que a gente sempre faz com frequência. Mas essa live misturando Terra Santa, viagem, experiência, ó, foi sensacional. Uma coisa, qual foi o que mais te marcou nessa viagem? Eu não perguntei e nem perguntei de gastronomia, de comida, o que o senhor gostou, o que chamou atenção ou não gostou, não sei. Minhas viagens nunca são muito gastronômicas. Eu não sou muito ligado aí nessa. Gosto de ver MasterChef, Mestre do Sabor, mas quando viajo não faço muita gastronomia, não, sabe? Fico no básico, porque tudo que poderia dar errado era um desarranjo intestinal em Jerusalém, né? Eu ia perder muito Jerusalém por causa disso. Então eu sou sempre muito restrito a comer qualquer coisa diferente. Para não perder nada, né? Mas, assim, na viagem de 2011, aquela Ave Maria em Nazaré foi o fato mais marcante. Na viagem de 2018, a missa de madrugadinha dentro do sepulcro de Jesus foi o fato marcante. Assim, a pergunta Mas é muita coisa marcante. Eu tenho certeza disso. Não é uma coisa que se pergunta, porque é impossível uma viagem ser melhor que a outra. Aconteceram em 2 momentos diferentes, com 2 grupos diferentes, e cada ponto teve. Mas eu não posso deixar de te perguntar qual que o senhor mais gostou, mesmo sabendo... Não tem. Cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens, claro. Né? Mas as duas foram profundas experiências de fé. Uma foi uma viagem de grupo, né? A viagem de grupo, as minhas viagens, que eu fiz já algumas, não só para a Terra Santa, mas por leste europeu, os caminhos de São Paulo, Europa cristã, né? Itália, França, Espanha e Portugal. As minhas viagens, essas viagens, sempre buscaram misturar turismo, religião e cultura. Então, por exemplo, quando nós fomos ao Cairo e nós começamos por aí, nós fizemos um passeio de barco, um jantar cultural egípcio num barco à noite no rio Nilo, exatamente. Eu não te perguntei nada do rio Nilo, olha só. É o único rio do Egito, né? Então fizemos lá um jantar cultural, com danças, tem fatos engraçados aí. Que não precisa... Aquelas danças egípcias? Sim, dentro do barco e tal. Então a gente sempre mistura essas coisas. É uma experiência de fé, porque não pode ser diferente. Não dá para ir a Jerusalém e não fazer uma experiência de fé. E a gente cuida muito para que se faça. Mas não só. Não é uma viagem piega. É uma viagem de fé, mas a fé está sempre misturada. Ela sempre vem dentro do invólucro da cultura. Então a gente precisa conhecer aquela cultura, as suas danças, as suas comidas, a cultura em geral, né? E essas relações que a gente faz. Por exemplo, quando nós fomos a Jerusalém, com o grupo, nós fomos visitar a grande sinagoga de Jerusalém. Sabe? A maior sinagoga judaica de Jerusalém. Um dos pontos mais importantes. Quando nós fomos a Alexandria, fomos visitar uma mesquita em Alexandria. Né? E lá eu me lembro, chegando na mesquita, eu disse ao pessoal do grupo, olha, aqui os muçulmanos adoram Alá, mas nós acreditamos que Alá é um outro nome do nosso único Deus. Então nós vamos entrar na mesquita e vocês fiquem à vontade. Aqueles que quiserem rezar, rezem. Aqueles que quiserem adorar a Deus, adorem. E eu entrei, e a maioria, quase todos nós entramos, e nos ajoelhamos e colocamos a testa no chão,
como fazem os muçulmanos em sinal de adoração. Né? Nós fazemos uma genuflexão, ele se ajoelha e põe a testa no chão. Né? E assim nós fizemos dentro da mesquita. Dentro da mesquita só entram os homens. As mulheres têm um chiqueirinho lá numa porta lateral onde elas entram. Né? E tem que tirar o sapato, só entra descalço, coisa assim. Mas nessa viagem à Terra Santa, visitamos tudo que é cristão, mas visitamos lugares muçulmanos e lugares judaicos também, para conhecer essas outras formas do monoteísmo, né, que são formas importantes para o cristianismo. Né? O Frei Guilherme há pouco dizia num comentário da diversidade de Jerusalém. De fato, é um lugar diverso. E é bom estar aberto às coisas, né? A gente vai numa viagem, a gente tem que estar aberto a tudo. Acho que essa que é a maior lição, né? Se não tiver, você não aproveita. Você reproduz lá aquilo que você sempre fez aqui. E para isso você não precisava viajar. Né? Ficava em casa. Muito legal. Padre, mais alguma coisa? A gente já vai para 1h50 de live. Rendeu muito, hein? Não, tem mais estou tranquilo. Se tem alguma pergunta, né? Ó, pessoal, a última rodada, hein? Se alguém tiver alguma pergunta, escreva aqui nos comentários, aproveite. Já estamos no finalzinho da nossa live e dá tempo de mais uma perguntinha aí. Se alguém escrever, o senhor responde. Antes de mais nada, né, enquanto a pergunta não vem, eu quero muito te agradecer por essa nova oportunidade e por tanto conhecimento compartilhado. Imagino. São experiências e o conhecimento eu agradeço aí aos meus universitários que sempre me socorreram. Né? São experiências que valem a pena e se você tiver vontade, lute, economize, espere o dólar baixar e não perca a oportunidade de visitar a Terra Santa. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, foi o primeiro Papa a visitar a Terra Santa como Papa. Né? E quando o Papa Paulo VI esteve na Terra Santa, ele disse: eu estou pisando no 5º evangelho. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia e o Papa Paulo VI chamou a Terra Santa de o 5º evangelho. E é bem isso, é uma experiência de fé, é uma experiência de encontrar a geografia do evangelho. A Anunciata está dizendo que eu não falei de Corinto. De fato, Anunciada, nós não abordamos aqui o resto da viagem, que é a Grécia, onde está Corinto. Né? Mas Corinto também foi um lugar muito marcante, porque o primeiro relato da Eucaristia na Bíblia está na carta de São Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 11 é o relato mais antigo sobre a Eucaristia do Novo Testamento. E nós fomos celebrar a Eucaristia lá em Corinto, nas ruínas de Corinto. Corinto tem um estreito magnífico, um sistema de elevação de barcos, muito antigo, mas hoje modernizado. Quando São Paulo, eu dizia que Jesus fez de Cafarnaum a sua morada no seu ministério público, Paulo fez de sua morada Corinto. Por quê? Porque Corinto está, de novo eu preciso da ajuda dos universitários, porque eu nunca sei o nome dos 2 mares, um acho que é o Mar Egeu e o outro é o Mar Jônico, não sei. Mas o Virgílio e o Frei Guilherme me socorrem aí. Os 2 mares do Mediterrâneo, Jônico e Egeu, tá aqui no jornal. Acertei, olha só, estou aprendendo. Esses 2 mares têm um grande desnível. Um está muitos metros a mais acima do que o outro. Então, no Estreito de Corinto, a comunicação entre os 2 mares, existe um sistema de eclusas. Eles fecham o mar de um lado para encher o estreito e os navios de cima entrarem. Depois eles abrem as comportas para a água descer e os navios saírem no mar mais baixo. Aí os navios do mar mais baixo entram no estreito, eles fecham a eclusa para que a água suba e esses navios possam sair no mar mais alto.
aquilo ali foi a sacada de São Paulo. Porque hoje isso é eletrônico, mas no tempo de Paulo não. Era feito com tração animal, né? Então esses navios ficavam aí no estreito, às vezes 1 ano esperando para abrir, para fechar. E os marinheiros, os marujos, iam ficar no navio? Não. Eles desciam e moravam em Corinto por 6 meses, por 1 ano. E Paulo intuiu: se eu anuncio o evangelho a eles, neste ano que eles estão em Corinto, quando eles prosseguirem as suas viagens, eles vão levar o evangelho para o mundo. Paulo estava com a melhor conexão de internet do seu tempo, né? Que era a navio. Sim. E foi assim que ele se fez grande missionário que ele é. Com certeza, padre. Foi de fato, o Luciá está bem lembrado a experiência de Corinto. Sensacional. E, né, com certeza, teremos outras oportunidades de conversar. Falta 5 minutos para a gente encerrar. Então, suas considerações finais. Olha, gente, a Terra Santa só tem sentido porque tem sentido na nossa vida nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A terra que ele pisou é importante porque ele é importante para nós. Na Idade Média, era um desejo de todo cristão, como é ainda hoje, visitar a Terra Santa. Mas São Leonardo de Porto Maurício, um franciscano capuchinho, ele disse assim: mas os pobres não podem ir à Terra Santa. E ele inventou um negócio chamado Via Sacra. Né? A Via Sacra é uma experiência de ir à Terra Santa ritualizada na Quaresma. Ou qualquer outra hora que a gente quiser rezar. Né? Eu estou dizendo isso para dizer o quê? Quem dá sentido a tudo isso é Nosso Senhor. E o importante é que Ele dê sentido à nossa vida. Se Ele dá sentido à nossa vida, toda a terra será santa. São Francisco de Assis celebrou o Natal, fez o primeiro presépio em Grécio, na Itália. E quando ele fez o presépio em Grécio, alguém questionou São Francisco e disse: mas aqui não é Belém? E São Francisco respondeu: depois que o Verbo de Deus se fez carne, toda. Então é Santa Varginha, é Santo Cariaçu, toda a terra foi pisada por Deus quando Deus pisou na Terra Santa e santificou todas as terras. Todas as águas são santas quando o Filho de Deus desceu às águas do Jordão e nas águas do Jordão santificou todas as águas. Porque, na verdade, todos nós somos santos porque o Filho de Deus se fez homem, se fez humano e habitou entre nós. Vivamos assim, em qualquer terra, em qualquer água, mas como santos que somos pelo nosso batismo. Nossa, sem palavras. Que final, hein? Que é isso? Isso que é fechar com chave de ouro. Não é à toa que está todo mundo agradecendo, está todo mundo elogiando a partilha, o seu conhecimento aqui nessa live. A Justimara, o Éder, a Rita e muitos outros que já escreveram aqui também. É uma alegria partilhar com vocês e com aqueles que vão assistir depois. Com certeza. Então esse vídeo vai ficar salvo aqui no IGTV, depois a gente vai colocar no YouTube também. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, faça essa mensagem tão interessante chegar para todo mundo. E quem quiser ir para a Terra Santa, se o dólar baixar, o ano que vem a gente pode ir junto. Opa, aí sim! Queremos, muito! Rezem por dólar baixar. Amém. Padre, 1 minuto para a gente terminar, então eu quero te agradecer muito, que Deus continue te abençoando, te iluminando, e que o Senhor traga sempre conhecimentos assim para nós de uma maneira tão fácil da gente assimilar. Isso é muito bom. Vale a pena. É só a gente partilhar nossas experiências. Partilhem vocês também com aqueles que estão ao seu redor e na partilha a gente se enriquece. Com certeza. Padre, obrigado. 20 segundos para terminar. Eu que agradeço.
por essa oportunidade. Você sempre me dá grandes oportunidades. Obrigado também, viu? Amém. Obrigadão, gente. Gratidão a vocês que ficaram aqui até o finalzinho. Depois, se vocês perderam, é só assistir aqui no IGTV. Grande abraço, boa noite, até mais. Tchau, padre. Obrigadão. Tchau, tchau.